Hoje vamos refletir sobre a lei de igualdade e responder a seguinte questão: o que temos em comum? Bem-vindos, irmãos, a mais um encontro online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Agradecemos a oportunidade de estudo e rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos envolva a todos com seu amor, para que possamos nos fortalecer na fé, na coragem e na esperança, hoje e sempre. Bem, o nosso estudo está no Livro dos Espíritos, livro 3º, livro das leis morais. Hoje vamos estudar o capítulo 9, que trata da lei de igualdade. Mas vamos iniciar refletindo sobre a questão 614, no primeiro capítulo, onde Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem: é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. E estamos todos submetidos às leis de Deus. Quer aceitemos, quer acreditemos ou não. Somos conduzidos por elas ao caminho do bem. Mesmo que nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nos momentos de dor e sofrimento, possamos achar que algo está errado, que não merecemos passar por essa ou aquela dificuldade, pois o tempo vai nos mostrar o motivo, a razão de tudo o que passamos, nos dando uma oportunidade de mudança e ainda de compreensão das leis de Deus. Muitos irmãos ainda hoje negam estas leis, preferem viver somente as coisas do mundo da matéria, visando a realização dos seus desejos, dos seus interesses, como se a vida acabasse com a morte do corpo. Mas aos poucos, estes irmãos, através das próprias leis, as reconhecerão e verão em cada uma delas a mão justa e boa de Deus, agindo o tempo todo, conduzindo todos os seus filhos ao caminho do bem, nos chamando à responsabilidade e aí a necessidade de mudança. Um exemplo comum e que muito nos atrapalha é aquela cultura de querer levar vantagem em tudo, que pode até levar agora, mas que um dia, através das leis que regem o universo, que tem o fim de educar e de buscar a justiça e a igualdade para todos, a pessoa vai se dar conta de que toda vez que ela leva vantagem, alguém é prejudicado. Em algum momento da caminhada, vai compreender o significado de que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos sobre a lei de igualdade é se todos os homens são iguais diante de Deus. E eles respondem sim. Para Deus somos todos iguais. As suas leis foram feitas para todos. E nos dão o exemplo do sol, que todos os dias brilha para todos. Deus cria o tempo todo. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, mas em momentos diferentes. E fomos todos sujeitos às mesmas leis da natureza e às mesmas dores. Nascemos, adoecemos, envelhecemos, e tanto o corpo do rico como o corpo do pobre se destroem da mesma maneira. As nossas diferenças vão surgindo de acordo com as experiências que vivemos, com as escolhas que fazemos, e assim vamos desenvolvendo as nossas aptidões. Cada um ao seu tempo vai construindo a sua história, formando a sua bagagem espiritual, bagagem que nos trouxe até aqui e que é formada com todas as escolhas que fazemos.
As escolhas que estamos fazendo hoje em nossa vida estão construindo o nosso futuro. E que viveremos também em diferentes raças, posição social, credos, culturas, profissões, sempre com o objetivo de nos purificarmos, de evoluirmos. Somos iguais espiritualmente para o amor de Deus, mas somos, claro, muito diferentes entre nós, tanto física, moral e espiritualmente. E são essas diferenças que proporcionam o nosso aprimoramento, dando a cada ser inúmeras oportunidades de desenvolvimento. E basta a gente pensar, né, como seria se todos gostassem de trabalhar no campo, da vida no campo. Como ficariam as cidades, os hospitais, as escolas, as indústrias? Cada um tem um papel na sociedade, um papel útil. E o que um não faz, o outro faz para que haja o progresso da humanidade. E somos muito diferentes nos gostos, nos dons, nas atitudes diante das dificuldades do dia a dia, da vida, por exemplo. Algumas pessoas apresentam uma maior capacidade de enfrentamento, são resilientes, não desanimam, buscam soluções, vencem e seguem. Outros paralisam nas dores, ficam magoados, responsabilizam os outros, responsabilizam Deus pelas dificuldades. E assim somos todos nós, cada um construindo o seu caminho. Jesus disse a cada um segundo as suas obras, está em Mateus capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. Quer dizer que somos herdeiros de nós mesmos, das nossas obras. Colhemos hoje o que plantamos no passado e hoje, aqui como falamos, estamos semeando o nosso futuro. Infelizmente, o resultado das nossas obras são as grandes desigualdades sociais na humanidade e que neste momento aterrorizam o nosso planeta com a falta de alimentação, com a alimentação pobre em nutrientes, com a falta de moradia, de acesso à saúde, à educação, a todo tipo de abuso dos recursos naturais que Deus nos deu para vivermos bem e felizes aqui na Terra, como a água, o solo, o ar, a fauna, a flora, e que usamos para a satisfação dos nossos interesses, sem falar em todo tipo de preconceito e discriminação, demonstrando tamanha falta de amor. E se fala muito em ter fé, em acreditar no mundo melhor, e devemos ter fé e acreditar, mas para isso a gente tem que trabalhar, e trabalhar muito. Jesus disse: a fé sem obras é morta em si mesmo. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. A doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. É a fé inteligente, a fé que nos faz pensar, a fé que nos move, nos encoraja a progredir, a praticar o bem, porque nos faz compreender o verdadeiro sentido da vida, de estarmos aqui neste momento. De que adianta ter fé se a gente não fizer nada? Se desanimarmos, ficarmos desesperados diante das dificuldades? Fé e obra se completam na reconstrução moral de nós mesmos. Nos faz desenvolver a bondade, a empatia, o sentimento de coletividade, de fraternidade, de solidariedade. E é destes sentimentos que vem o desejo sincero, o desejo verdadeiro de auxiliar o próximo e a vontade de construir um futuro melhor para nós e para todos. Na questão 816,
para não deixar nenhuma dúvida, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade das condições sociais é uma lei natural. E eles responderam não. Ela é obra do homem, não de Deus. A obra é nossa, portanto, nossa responsabilidade. Os homens, nós, criamos e mantemos as desigualdades sociais movidos por dois sentimentos que caminham juntinhos de mãos dadas, como a gente diz. O orgulho, eu me acho melhor do que o outro, e o egoísmo. Eu em primeiro lugar, não importa se tem alguém passando fome, frio, sede, eu tenho que estar bem. Os bons espíritos, na questão 785, afirmam que o maior obstáculo ao nosso progresso moral são estes dois sentimentos, o orgulho e o egoísmo. Mas, como sempre, são bons e fazem tudo o que podem para o nosso progresso. Então, eles nos apresentam a solução, nos encorajam dizendo que à medida que compreendermos melhor e praticarmos as leis da vida, as leis de Deus, descobriremos que há uma felicidade infinita além dos prazeres e dos bens terrenos. Então podemos pensar, quanto menos orgulho, quanto menos egoísmo, teremos mais igualdade social, mais alegrias, mais felicidade em nossas vidas. Isso tudo nos leva ao progresso moral, à evolução. Nós criamos a injustiça e muitos ainda fazem o que podem para mantê-la bem escondidinha. Daí veio a pandemia, que esperamos já esteja passando, mas veio a pandemia do coronavírus e ela já chegou levantando o tapete, escancarando a miséria. Nunca se viu tanta gente morando nas ruas, em barracas improvisadas, nas praças, nas marquises, nos viadutos. Nunca se viu tanta gente catando alimento no lixo, nos mostrando a grande injustiça que existe e que deveria nos envergonhar, porque ainda desperdiçamos muita comida. Sabemos que as riquezas do mundo estão nas mãos de poucos. E quem já não pensou se num passe de mágica reunissem todo o dinheiro num bolo só e dividissem em partes iguais, será que não resolveria o problema social? E os espíritos responderam que não resolveria, porque somos diferentes em nossos interesses, em inteligência, na capacidade de trabalho e em tantas outras coisas. Além disso, matematicamente já foi comprovado que se todo o dinheiro do mundo fosse repartido igualmente, o que daria para cada um não seria o suficiente, não resolveria o problema. A doutrina espírita explica que tanto a prova da pobreza como a da riqueza são provas muito difíceis. Quanto mais se é rico, mais se tem poder, mais autoridade sobre os seus semelhantes para fazer o bem e o mal. Nesta posição se é testado na caridade e na abnegação. O que tu vai fazer com todo esse dinheiro que tu tem? A pobreza, ela pode provocar queixas, reclamações contra a providência, gerar desânimo, a inveja, querer ter aquilo que o outro tem. E se é testado na paciência e na resignação. Prova muito difícil. O equilíbrio virá naturalmente, por bondade de Deus, de acordo com a evolução da humanidade. Mas aí volta para nós a responsabilidade. Depende de cada um em assumir a sua parcela de responsabilidade social, de pensar e agir
não só para si e os seus, mas pensar e agir para o bem-estar, para o progresso, para o benefício de todos os seres humanos. E aí podemos nos perguntar: o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer além do que eu estou fazendo hoje? Está em nossas mãos tornar o meio em que vivemos, o nosso planeta, um lugar mais justo, mais humano para se viver, onde haja respeito às leis de Deus e às leis dos homens, mudando o mundo dentro de nós e fora, para que possamos fazer a diferença por onde andarmos. Paulo, o apóstolo, em uma carta a Timóteo, e está no capítulo 6, versículo 10, ele passa novas instruções a Timóteo, porque o que estava acontecendo? Alguns falsos doutores estavam ensinando de modo diferente do que o Cristo tinha pregado. Estava usando a piedade como fonte de lucro. Daí, Paulo alerta Timóteo, que era o responsável, dizendo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por causa do qual alguns se desencaminharam da fé e se enredaram em muitas aflições. Emmanuel Espírito, através de Chico Xavier, comenta este versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, nas lições 57 e 58, onde ele diz que o dinheiro não significa um mal, mas o apego e a obsessão ao dinheiro são a raiz dos nossos males. Que o homem não pode ser condenado por ter dinheiro, por ter bens, desde que esse dinheiro e estes bens tenham vindo pelos caminhos retos, que a sua consciência sabe. Mas sim pelo mau uso que faz deste dinheiro, pelo orgulho que sente em ser rico, em ter poder. Se ele usa o dinheiro somente para a satisfação dos seus desejos. E aí Emmanuel nos lembra que tanto a riqueza quanto a miséria são provas muito difíceis, mas que o próprio Espírito pode ter pedido para resgatar dívidas, para aprender e evoluir. Jesus perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Marcos registrou, capítulo 8, versículo 36. Jesus não está dizendo que o homem não deva ter dinheiro, aspirar às coisas do mundo. Nós necessitamos dele para viver, mas que seja com consciência, sabendo dar o devido valor. O que não podemos é nos perder com o dinheiro nessa busca de ter cada vez mais, criando mais e mais necessidades, aflições, e deixarmos de lado a iluminação do ser espiritual, do verdadeiro ser, somos espíritos, e desperdiçar o tempo focado somente nas coisas materiais. As coisas materiais são instrumentos que podem nos ajudar a progredir moralmente ou afundar na ganância, no poder, na vaidade, em tantas outras imperfeições. Como viveu Jesus quando esteve encarnado entre nós? Já Jesus é o nosso exemplo, o nosso guia, podemos pensar um pouquinho como foi a vida de Jesus. Ele viveu entre os pobres. Jesus era pobre, se alimentava e se vestia de forma simples. Jesus conviveu com os excluídos, com os invisíveis, com os mais sofridos, com os doentes do corpo, com os doentes da alma, com os explorados pelo excesso de trabalho, pela cobrança de altos impostos. Conviveu com os colonos obrigados a dar grande parte da sua colheita ao governo. Conviveu com pessoas tratadas com desprezo, com indiferença, dominadas pelos poderosos que naquela época já prometiam prosperidade e esperança às classes mais pobres.
as milhares de pessoas vulneráveis e discriminadas. O que mudou nestes 2021 anos desde a passagem de Jesus aqui na Terra? O que mudou? Mudou muita coisa. Desenvolvemos a inteligência que nos proporcionou grandes e maravilhosos avanços tecnológicos na produção de alimentos, de moradia, de aparelhos para diagnósticos de doenças. Foi um grande avanço. Avanço na área de transporte, de comunicação, então nem se fala. E aí fica uma pergunta: por que vivemos ainda com tanta desigualdade? É que a gente se ocupou demais desenvolvendo a inteligência e com isso satisfazendo e alimentando os nossos maiores inimigos, que são o orgulho e o egoísmo. E aí a moral foi ficando para trás e a inteligência disparou. E aqui estamos nós hoje, querendo uma vida melhor, querendo voar, mas por enquanto não dá. Só temos uma asa desenvolvida, que é a asa da inteligência. A da moral não acompanhou este desenvolvimento, está lá bem menor. E a gente sabe que precisamos de duas asas equilibradas para poder voar, para poder crescer, para poder evoluir rumo ao reino de Deus. Na escala espírita de evolução dos mundos, o nosso planeta Terra não chegou na metade desta escala. Ainda pertencemos aos mundos inferiores. Somos espíritos inferiores em processo de evolução. Vivemos no mundo de provas e expiações, nos encaminhando para a regeneração. Mas ainda não chegamos na metade. Somos espíritos inferiores. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, Kardec nos dá uma receita para a construção de um mundo melhor com 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, o que é fraternidade? Kardec diz: um por todos e todos por um. O oposto qual é da fraternidade? É o egoísmo. É o que predomina em nossos dias, cada um por si. A igualdade é o sentimento verdadeiro de que somos todos irmãos com os mesmos direitos e deveres. Qual é o oposto da igualdade? O orgulho, que diz: eu não sou igual a eles, eu sou melhor, eu mereço mais do que o outro. E a liberdade, que é a consequência da fraternidade e da igualdade. A liberdade baseia-se na confiança mútua. O oposto da liberdade é a prisão. Qual é a prisão? A prisão do medo de perder aquilo que se tem, de material, e o desejo de querer cada vez mais nos torna prisioneiros de nós mesmos. A fraternidade, nos diz Kardec, é a base da construção de uma sociedade mais justa. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade. No capítulo seguinte, As Aristocracias, Kardec fala que desde que o homem passou a viver em sociedade, surgiu a necessidade de ter um líder, de ter um chefe. A história mostra que as aristocracias nasceram da necessidade de mudança, de uma liderança e de mudança. A primeira liderança foi a patriarcal, a autoridade era dada aos mais velhos, aos mais experientes. Mas aí com o tempo foi surgindo uma necessidade de mudança e aí vieram os chefes militares,
onde a autoridade era a da força bruta. Passado um tempo, vem a terceira, que ficou com os reis e os príncipes. A autoridade e os bens eram passados por herança aos seus filhos. E aí, neste momento da história, a sociedade foi dividida em duas classes: a classe dos superiores e a classe dos inferiores. A classe superior, não podendo mais sustentar a classe inferior, estes foram obrigados a trabalhar para viver. E aí foram desenvolvendo a inteligência e, aos poucos, aboliram os privilégios e proclamaram a igualdade perante a lei. É quando aparece a aristocracia do dinheiro. Quem manda é o dinheiro. O dinheiro dá prestígio e poder. É o que estamos vivendo hoje. Mas felizmente este modelo está se esgotando. Estamos nos dando conta de que o dinheiro, só o dinheiro, sem moral, não adianta. É atraso. Aumenta os vícios, as paixões, traz infelicidade, injustiça e desigualdade. É isso que nós estamos nos dando conta. Muitos já estão há algum tempo trabalhando, mas precisamos, quem ainda não se deu conta, tem que mudar. Temos que mudar, temos que correr atrás e desenvolver a moral, para que o dinheiro gere igualdade para todos. Allan Kardec diz que a próxima aristocracia chamaremos a aristocracia intelecto-moral, a inteligência e a moral, juntas, equilibradas, onde os líderes serão escolhidos por sua inteligência e por sua moral. Temos um longo caminho pela frente, sem dúvida, um caminho de transformações, mas temos um modelo a seguir e não podemos esquecer nunca: a nossa meta é seguir os passos, os ensinamentos de Jesus. E nós espíritas, que temos como lema: fora da caridade não há salvação, não temos nenhuma desculpa, porque nós sabemos da responsabilidade que temos de mudar a nós mesmos, de fazermos a nossa transformação moral. É nossa responsabilidade, isso para o nosso bem e para o bem de todos. Responsabilidade que temos também de participar mais ativamente na sociedade, em busca de justiça, em busca da reforma social, com o cumprimento das leis, com mudança nas instituições que não cumprem a lei, que não cumprem o seu papel, porque ficar só reclamando, xingando, rezando, não adianta. É chegada a hora de agir. Não vamos avançar se ficarmos de braços cruzados frente às necessidades e ao desamparo dos nossos irmãos. Muitos irmãos já arregaçaram as mangas, individual ou em grupos, e entraram no bom combate. O combate à fome, à sede, à miséria, à injustiça. Trabalham buscando soluções para uma vida mais digna a todos. E de novo nos vem aquela pergunta: que podemos fazer além do que estamos fazendo? Então, queridos irmãos, que possamos ir muito além, que possamos cada vez mais ler, estudar a lei de igualdade e as demais leis, buscando a compreensão e a prática, amando e respeitando o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus nos recomendou, para que um dia não haja tantas desigualdades.
Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça a vontade que temos de construir um mundo melhor, mais feliz para nós e para todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.